Olá, meninos, bom dia, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá dar continuidade à nossa aula sobre África, né? Continente africano. Hoje a aula é na página 152, tá? E a gente vai falar sobre as condições de vida do continente africano. Nas aulas anteriores, eu falei com vocês sobre essa questão de a África ser vista como o lugar mais pobre do mundo, né? Como uma região que tá ali e que tem aquelas crianças que não comem e tal. Isso acontece? Acontece, tá? Mas isso não é somente a África, né? A gente não pode esquecer que a África tem suas riquezas, tem seus minerais, tem pessoas com condições financeiras elevadas. Não é a maioria da população, não é. É a minoria da população, a minoria da minoria, mas existe, né? Existem grandes resorts e por aí vai. E a gente conversou sobre isso. Então, assim, o livro de vocês vai retratar, assim, que as condições de vida da população africana são condições de vida difíceis. Por quê? Por causa de uma situação vinda, né, há muito tempo, certo? Uma situação vinda desde o processo colonial, que esse processo colonial, ele começa com um processo de exploração, né? Exploração do desenvolvimento, exploração das riquezas, exploração humana, que foi a questão da escravização. E também não vamos esquecer que a escravização não foi um problema, não foi algo trazido apenas pelos portugueses. Não foram os portugueses que começaram a escravizar, não foram os europeus, não foram os estadunidenses, não foi, tá? A África, dentro da África já existia a escravização, certo? Então, a grande problema, né, dessas condições de vida baixas da África, né, é o seu problema colonial, tá? Por quê? Porque fez com que a África se tornasse um continente dependente, né? Se tornasse um continente que ele não se desenvolveu e que o processo de desenvolvimento dele ainda é um processo muito lento. Então, ele é dependente nas questões econômicas até hoje, ele é dependente na industrialização, ele é dependente na agricultura, ele é dependente. Então, ele se torna dependente de outros países para poder estar lá vivo, para poder se desenvolver. Sem contar que a agricultura deles não é aquela agricultura de subsistência, né? É aquela agricultura de monocultura, onde eu vou lá e pego a minha monocultura e vou comercializar a monocultura, certo? Então não é aquela agricultura que eu vou subsistir em cima dela, não. Então se torna aí muito mais complicado, certo? O processo da sobrevivência, do subsistir. Então, e o que mais se torna difícil no continente africano? Aí vocês vão para a página 154, que é a questão da AIDS, da doença, né? O continente africano, infelizmente, é um continente que tem muita AIDS, né? O livro de vocês vai trazer um dado de 65%, né? 65% da população mundial tá na África, tá certo? E eles têm AIDS. Então, assim, é muita gente, é uma porcentagem muito grande, sem contar que diminui a taxa de expectativa de vida, né? A África é um continente que tem muita gente, tem muita natalidade. As taxas de natalidade africanas são elevadas, né? Eles têm muitos filhos, mas o grande problema é que a expectativa de vida é baixa. As pessoas morrem com 40, 50 anos. Então, a expectativa de vida do continente africano fica na faixa de 40 a 50 anos, né? Então, são pessoas ainda muito novas. 40 anos, gente, é muito novo. 50 anos é muito novo para morrer, certo? E essas pessoas acabam morrendo. Então, é um também dos grandes problemas dentro do processo econômico, sabe? Por quê? Porque são pessoas que eram
está trabalhando, está fazendo a economia girar. E essas pessoas começam a falecer. E aí fica um continente altamente jovem, de pessoas muito jovens. Então, pessoas de 15 anos no continente africano, e meu Deus, é muita gente, entendeu? Crianças, então tem muita criança, tem muito adolescente, certo? E tem poucas pessoas adultas, porque essas pessoas começam a morrer. E a AIDS trouxe uma expectativa de vida para crianças também baixa. Por quê? Porque aquelas crianças que adquirem, né, que têm a doença da AIDS através do parto, que pega da mãe, elas não chegam nem aos 2 anos de idade, certo? Então acabam morrendo também. Então se tornou uma questão muito complicada. Mas, porém, entretanto, também, né, surgiu uma porcentagem de pessoas, né, que estão utilizando os coquetéis, que são os remédios, e isso melhorou muito, muito, muito o processo de mortalidade pela AIDS, tá? Na página 155 teve a questão da migração. E um dos grandes fatores migratórios é a busca por qualidade de vida. Então, uma migração interna, que é eles migrando entre os países africanos, e uma migração externa, que é eles migrando para fora da África, buscando uma nova qualidade de vida. Mas isso tem um quê? Um porém e um entretanto. Qual é o porém e o entretanto? É que a busca por essa qualidade de vida em outros países gera uma espécie de preconceito, né? Eles acabam sendo também subjugados em outros países em trabalhos subhumanos, certo? Em trabalhos que são quase escravistas, em trabalhos que não são... Eu não vou dizer que são dignos, tá, gente? Mas trabalhos que passam, né, de fatores de respeito à força física, ao processo humano, humanitário, tá? Então, quando a gente fala de subhumano, é porque tá passando do limite, tá? Então, eles acabam indo para os países buscando qualidade de vida, mas acabam sofrendo muito, muito preconceito por causa disso, certo? Então se torna um pouco complicado, tá? E é um país que tem um país não, um continente, perdão, que tem muita fome, né? Infelizmente é um continente que tem muita fome, meu povo. Por quê? Porque a produtividade não é para eles. Como eu falei da agricultura de subsistência, o que é agricultura de subsistência? Quando eu vou lá, eu produzo e eu mesmo me alimento daquilo que eu produzo. E não tem essa agricultura de subsistência, a agricultura monocultura, que eu vou lá, eu planto para comercializar aquilo que eu plantei, né? Eu não tenho aquela agricultura para mim, para eu poder sobreviver. Então, tem muita fome. O processo da economia não é tão bom. E aí, muitas regiões, elas sofrem com a fome, com a falta de alimentos, né? Sem contar em regiões que não dão para plantar porque não são férteis, ou se são férteis, elas perdem a fertilidade porque tá degradada a região, aí vem a chuva, inunda tudo e não tem como produzir, né? Então é uma região de extrema fome, vocês vão ver isso na página 156. E depois, na página 157, vocês encontram a questão da África atualmente. Tinha tem alguma diferença? Não muita, tá? Não muita. A grande diferença que eu sempre digo para vocês é essa estereotipação, sabe? E o que é um estereotipo? É eu olhar e dizer, é isso e vai ser isso, sabe? A África tem pobreza, a África tem fome, a África tem aqueles meninos em que come barro, que a gente vê na internet, que a gente vê na televisão. Tem muita,
Mas a África, ela não é só isso, a África não é só cinzenta, né, como algumas pessoas dizem. Não, a África tem florestas, a África tem rios, a África tem grandes resorts, a África tem grandes empresários, que infelizmente não são pessoas nativos africanos, a maioria, mas, né, são de fora, mas a África tem as suas riquezas. A África, lembra que eu falei que é o país, o continente, perdão, que mais tem minerais no mundo? Tem ouro, tem diamantes, carvão natural, petróleo. Então é um continente extremamente rico, mas extremamente explorado, tá? Então, por isso que é tanta fome, por isso que tem baixa qualidade de vida, por isso que uma doença como a AIDS se instalou com tanta força. Por quê? Porque é um povo que tem uma baixa informação, é um povo que tem um baixo percentual de desenvolvimento. É muito subhumano, é muito subdesenvolvido. Ainda saíram do processo colonial, mas ainda vivem subjugados pelos grandes países subdesenvolvidos, não, pelos grandes países desenvolvidos, certo? Então ainda continua dentro desse processo, tá bom? Então isso era a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim no WhatsApp, tá bom? Um cheirinho, até a aula que vem, tá?